Recentemente, Digital Circus postou o episódio 5 e 6. Esses dois episódios têm focado principalmente em Agatha e Jax, dois personagens que lidam com conflitos e interações sociais de maneiras totalmente opostas, com Agatha sendo a que evita confusões e conflitos a qualquer custo, e Jax sendo um agente do caos que sempre causa problema. Mas pelo que podemos ver pelos episódios, o porquê do Jax agir de tal forma se deve a um conflito interno que é um buraco que vai muito mais embaixo do que você imagina. E antes de começarmos com o vídeo, me ajude com um like vendo meus outros vídeos. Se você gostar, você pode se inscrever. Enfim, vamos lá. No episódio 5, nós vemos que Jax começa a se aproximar bastante de Pomni. E só nesse momento em que tá todo mundo observando as estrelas, a gente já consegue descobrir um bocado de coisa sobre o Jax. Ele de certa forma demonstra um tipo de preocupação com a Gangle que já chama bastante atenção, porque ela é basicamente o saco de pancadas dele e, porra, ele não era só um arrombado de merda até então? E a Agatha também comenta que o Jax já teve amigos, só que todos eles acabaram morrendo. E esse comentário deixa o Jax insanamente bolado. Mano, olha a cara desse filho da puta. Com o passar do episódio, a gente vê o Jax e a Pomni ficando cada vez mais próximos, e isso deixa a Agatha desagradada, e por um motivo bastante válido. Tipo, é sério que alguém desagradável e explosivo como o Jax consegue ter um amigo, mas aí ela continua sem qualquer amigo próximo, sendo alguém legal? E ainda por cima, as duas, né, a Pomni e a Agatha, estavam sendo amigas, só que o Jax meio que, entre aspas, roubou a única amiga dela, e porque a Pomni não demonstra muito ter uma autonomia moral, e porque o Jax é uma péssima influência. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso? Eu não preciso nem dizer o que essa relação iria dar, né? Mente vazia é oficina pro diabo. Quando vamos para o episódio 6... Pomni está fazendo dupla com Jax. Em um momento na qual os dois estão conversando, Jax afirma que eventualmente todos do circo perdem sua humanidade e se transformam em meros personagens de desenho animado, monodimensionais e restritos a um único arquétipo. Agatha é a que sempre tá de bom humor, Gangle é a que sempre tá triste e se fudendo, Kinger é o doido, Zubul é a rabugenta, Pomni ainda vai cair no arquétipo, e Jax é o engraçado. O que na sua visão significa ser o agente do caos. Com o passar do jogo, vemos que Pomni e Jax se dão muito bem, tanto que no final a dupla deles é a única que resta. Mas porque a regra do jogo é que a dupla se divida, eles vão ter que duelar. Só que o Jax simplesmente fala que a Pomni pode eliminar ele e tá tudo bem. Mas o conflito começa quando a Pomni nega dar do tiro nele e fala que os dois podem ganhar como uma dupla. Porém o Jax fala que eles nunca foram uma dupla, e muito menos amigos. Nenhuma dessas experiências que eles tiveram significa coisa alguma pra ele. Mais uma vez, esse lugar é um circo, então pra ele nada importa. A Pomni fica indignada com o Jax e fala que talvez esse modo de pensar, desumanizando os outros e a si mesmo, seja o que faz alguém abstrair, tal como aconteceu com seu amigo. E esse comentário deixa ele muito irritado, mas fica ainda pior quando a Pomni pergunta ao Jax o que ele faria caso ela abstraísse, e a resposta que o Jax dá é que ele só iria se esquecer dela eventualmente. Esse comentário deixa Pomni em choque e até chega a apontar a arma contra si mesma. Mas quando o Jax zomba da situação, a Pomni surta e parte para cima do Jax. E quando eles terminam de brigar, ele fala isso aqui pra ela. Eu não me importo com você e nem com ninguém nesse circo. Eu não dou a mínima. Fim de papo. Vocês são meus joguetes. E eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Não tem nada pra achar em mim. Então, por favor, para de procurar. Depois do conflito, nós vamos direto para aquela premiação de melhor personagem que foi mencionada no começo do episódio, na qual vemos Jax extremamente mal, chegando até mesmo a ir no banheiro e passar um tempo sozinho, e ele chega a dar uma surtada bizarra lá, só que depois ele se recompõe, ele só volta lá pra arquibancada como se nada tivesse acontecido. E assim acaba o episódio. Com todas essas cenas e fatos mostrados, conseguimos entender perfeitamente o que aconteceu com Jax.
ele tinha um amigo que eventualmente abstraiu. Esse evento fez Jax desenvolver um trauma tão grande que ele começou a forçar uma personalidade desagradável. Não só isso, como também fez com que ele desumanizasse os outros membros do grupo, impondo à força sua visão de mundo que todos caem em um arquétipo e tudo é um desenho. Isso pode ser observado principalmente na Gangle, que é constantemente posta em um estado de tristeza, pois Jax sempre quebra sua máscara de felicidade. Tal modo de agir tem o objetivo de impedir com que ele se apegue a alguém, pois caso essa pessoa da qual ele se apegou abstraia por algum acaso, ele com certeza vai ficar em luto de novo, o que vai deixar ele péssimo, né? E no momento em que os dois começaram a virar amigos, ele percebeu que caso ela abstraísse, ele iria ficar extremamente mal e talvez até mesmo abstraísse. Por causa disso, numa tentativa desesperada de afastar a Pomni, ele diz as coisas mais horríveis possíveis para ela. Mas é claro, ele se sentiu péssimo depois de ter dito tudo aquilo, pois era tudo uma mentira. Eu acho interessante que nesse episódio nós vemos todos os personagens quebrando seus, entre aspas, arquétipos que o Jax falou. Hagatha fica triste e desabafa sobre os seus sentimentos. Gangle consegue ser feliz mesmo sem estar com a máscara de alegria. Kinger mais uma vez se mostra como uma pessoa muito sã e matura. E Zubul se mostra bem gentil. Apenas Jax continua com esse arquétipo que ele se força a ter. E mesmo assim ele acaba escapando de tal. Enquanto todos buscam achar e preservar sua humanidade, o Jax não só vai na contramão, buscando se desumanizar e virar um mero personagem, como também tenta levar os outros junto. Agora que Jax afastou a única amizade dele, e que todos estão bem mais unidos, só restam dois caminhos para ele. Permanecer solitário com esse personagem, e possivelmente abstrair depois disso, ou resgatar sua humanidade e superar o seu trauma. De acordo com o que podemos ver em posts feitos a respeito do futuro da série, Jax não deve abstrair, ao menos por agora. E de acordo com a própria criadora da série, a Guzzi Works, Jax ainda nem teve seus melhores momentos. Ainda por cima, ela também afirmou que apenas os mais fortes fãs do Jax vão aguentar o final da série. O que significa que talvez o Jax nem vá abstrair e nem melhorar. E sim que ele vai se tornar uma pessoa ainda pior. Tal hipótese se torna ainda mais plausível se observarmos que a Guzzi Works também disse que o Jax é um tremendo de um desgraçado que vai fazer coisas muito piores. E eu não quero nem imaginar o tipo de coisa que o Jax vai fazer daqui pra frente. Esse episódio pra mim é o melhor até agora e do jeito que Digital Circus tá meio que o melhor episódio é sempre o próximo. É o Greyzinho mesmo, porra, mas caralho, a série é muito boa, mano. Esse episódio foi tão insano que dá pra fazer um monte de vídeos e teorias sobre. Por sinal, talvez eu poste um outro vídeo sobre Digital Circus. Eu tô bolando uma teoria um tanto interessante a respeito das abstrações e sobre o Kane. Então fica ligado. É isso, mano. Se você gostou do vídeo, dê um like no vídeo e se inscreva no vídeo. E é isso, vídeo.